Povo de Deus, graça e paz, esse povo lindo do nosso canal. Gente, eu estou trazendo hoje uma informação muito relevante que vai enriquecer muito a sua fé, vai abençoar muito a sua vida cristã, principalmente o lado histórico da igreja. Aonde você está, Pastor Pedro? Eu estou diretamente de Zurique, na Suíça. Eu vim até aqui para estudar um pouco, para entender toda essa história protestante que a gente confessa aí na nossa igreja e no nosso lindo Brasil. Ao fundo, você vai ver a estátua de Zwingli. Zwingli foi um dos maiores reformadores da igreja cristã. Ele era um padre formado em Viena, estudou por muitos anos também na Basileia, era um cara de classe média alta, de família rica, que teve oportunidade naquela época de estudar. Ele se torna padre, mas logo ele percebe uma discrepância entre o que a igreja católica pregava e a Bíblia que ele lia. Influenciado por Lutero, ele muda aqui para Zurique em 1519 e debaixo da influência da reforma que estava acontecendo na Alemanha por Lutero, ele começa também a questionar algumas práticas da Igreja Católica Apostólica Romana, que eu quero confrontar também aqui. Um dos temas que ele mais, vamos dizer assim, foi incisivo e lutou contra foram as indulgências, essas cobranças financeiras que prometiam um lugar no céu, que prometiam a pessoa não passar por um castigo, não passar por um purgatório, tá certo? Ele acreditava que a salvação era somente pela fé e não por obras, ok? Uma outra coisa que muito incomodava e que ele foi extremamente relevante para nós foi a luta contra as imagens, contra a Virgem Maria e contra todo o culto a esses santos, e ele acreditava que não existia nenhum intermediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Então ele foi um cara extremamente relevante também nesse assunto. Um outro ponto que ele muito brigou é que todo homem de Deus, mesmo servindo ao Senhor, poderia se casar, que não precisaria viver uma vida de abstinência sexual, né, que não precisaria abrir mão do matrimônio e da família. Tanto é que ele casa com uma das freiras que morava aqui em Zurique. Ele, em 1822, começa a namorar com ela, casa com ela em 1822, e em 1824 ele tem coragem de assumi-la publicamente. O amor venceu. Um dos outros pontos muito importantes que Zwingli foi extremamente ativo para a nossa fé foi a luta para que a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor não fosse tido ali a hóstia como o próprio corpo de Cristo de forma transubstancial. Ele acreditava que aquilo era somente simbólico e que não era o corpo do Cristo ali. Ele também acreditava que crianças não precisavam ser batizadas como a Igreja Católica exigia, porque essas crianças eram puras e delas era o reino do céu. Ou seja, toda criança para ele já era salva, independente da condição que ela nasceu, porque ela ainda não tinha conhecido o pecado. Um outro ponto muito importante que Zwingli nos ajudou a ter essa fé que a gente tem hoje, essa fé pura, genuína, cristocêntrica, foi exatamente o fato de acreditar que toda a doutrina da igreja precisaria ser voltada somente para Cristo e nada além de Cristo. Nenhuma imagem, nenhum santo, nenhum intermediador, nenhuma padroeira, nenhum papa, nenhuma interferência papal. Ele não acreditava nessa divindade papal, ele acreditava que todos nós tínhamos pecados e todos nós éramos iguais. Um outro fato muito importante que vale a pena reiterar sobre Zwingli é a forma que ele anunciou a sua, vamos dizer assim, a sua revolta, né? O seu rompimento com a Igreja Católica. Ele reúne alguns amigos em uma gráfica aqui da cidade e naquele dia era quaresma. E na quaresma você sabe que é proibido comer qualquer carne. E isso era fiscalizado de forma a ser lei. Não era apenas assim uma cultura. Naquela época era uma teocracia. A igreja e o Estado se uniam e toda a lei que regia essa nação, no caso até então, era a lei católica. E dali em diante, ele com seus amigos comem salsichas, denunciando ao mundo que eles não seguiriam mais a quaresma, que eles não seguiriam mais nenhuma abstinência de alimento e defendem também que nenhum homem precisava se abster de nenhum alimento porque eles já tinham sido santificados por Deus. Um outro fato muito importante que esse reformador lutou por nós, que ele muito nos ajudou na fé,
Outro fato muito importante é que ele não acreditava que os dízimos eram uma obrigação, que os dízimos eram uma coisa voluntariosa, generosa de um coração que fosse movido por isso, que você não tinha nenhum pecado e que você não seria condenado ao inferno se você não dizimasse. E por último, ele insistiu tanto na reforma, ele conseguiu tanta notoriedade que Zurique anuncia então que estava rompendo com a Igreja Católica, e esse cantão, como era chamado, né, como se fosse um estado, esse cantão de Zurique, agora tem a fé protestante, a Igreja protestante, como a lei daquela nação, ou, perdão, como a lei daquela cidade. Então Zurique passa a ser uma cidade cristã protestante, onde o seu governo agora é teocrático, juntamente com a Igreja reformada, através da influência desse grande teólogo, desse reformador. Então foi um homem extremamente necessário, um homem que realmente nos ajudou muito a construir a ideia de igreja que nós temos hoje. Dele vai sair discípulos, e um deles que forma os anabatistas, né, aqueles que batizavam e rebatizavam as pessoas. E um ponto importante que vale dizer, que vale ressaltar sobre a característica dele, é que ele era um pouco mais liberal do que Lutero. Ele era um pouco menos rígido que Lutero, certo? Ele acreditava que a graça, somente a graça, era o suficiente e que o homem, ele não precisava se sacrificar tanto para ser salvo como Lutero defendia, né? Lutero preocupava muito com a sua alma, já Zwingli preocupava a salvação do povo. Lutero tinha uma fé mais voltada para como ele conseguiria ser salvo. Zwingli, em contrapartida, se preocupava muito mais em saber como que o povo seria salvo. Então foi um homem extremamente relevante, extremamente necessário e que vale a pena conhecermos melhor a sua teologia, a sua história. Então eu quero pedir a você que assistiu esse vídeo até agora, para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Eu me comprometo a entregar mais para vocês, a trazer muitos conteúdos históricos, bíblicos, proféticos, estudos da Santa Palavra, para que a sua fé ela cresça, ela amadureça e você seja ricamente abençoado, tá bom? Então se inscreva agora no nosso canal e, se possível, pega essa setinha aí, pega o link desse vídeo e mande para alguém que você sabe que é apaixonado pela Bíblia e pela história da igreja. No mais, Deus te abençoe.